Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aí, onde vamos discutir aí dois temas que são bem pertinentes, né, e atuais aí nesse período de pandemia, né? E hoje eu tenho o privilégio e a honra de conversar com duas grandes profissionais aqui da cidade, né, as quais eu irei apresentar para vocês aí logo em seguida, né? Para hoje, nessa noite, a gente fazer um bate-papo aí reflexivo, né, sobre a questão aí do diabetes mellitus e da questão aí da obesidade, né? Então a gente vai refletir um pouco sobre esses temas e para isso eu convidei aí a Carolina, que é nutricionista clínica, e convidei aí a doutora Mariana, que é endocrinologista, que logo mais, daqui a pouquinho eu já apresento de uma forma aí mais formal para vocês conhecerem com quem vocês estão refletindo e debatendo hoje sobre esse tema aí tão importante e atual. Então, acho que a gente pode começar. Tem 8 pessoas na sala até agora. Ao longo da live, as pessoas vão entrando. E quem não tiver condições de assistir hoje, porque está em algum compromisso, é importante enfatizar que essas lives elas ficam gravadas e disponibilizadas aí tanto no Facebook quanto na página de psicologia que eu tenho, numa página do YouTube que eu criei também exatamente para estar postando esse material, né, que eu entendo que é um material de apoio, que a qualquer momento que a gente precisar desse material, a gente tem aí à nossa disposição. Então, eu me chamo Paulo Lima, para quem não me conhece, eu sou professor no Centro Educacional e Técnico de Araraquara, sou psicólogo no Centro de Atenção Psicossocial 2, aqui da cidade. Além disso, eu trabalho no consultório, né, na mesma clínica que as meninas trabalham, né, então a gente trabalha todos ali lado a lado, né, uma salinha perto da outra, onde a gente tem a oportunidade aí, em alguns momentos, de discutir aí alguns casos, de discutir alguns textos, e também temos a oportunidade um pouco aí de falarmos um pouco sobre nós, sobre os nossos sonhos, nos bate-papo aí informais durante o cafezinho. Eu sou especialista em psicologia clínica, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, tenho um aprimoramento profissional em medicina bucal, mas especificamente aí em doenças psicossomáticas, sobretudo doenças psicossomáticas relacionadas à questão bucal, né? E, como eu falei para vocês, atuo na clínica também. Então, a nossa live hoje, o tema dela é diabetes mellitus e obesidade, né? Quais os riscos em tempos de pandemia, com a nutricionista clínica Carolina Oliveira, né? E a professora doutora Mariana Carvalho de Oliveira, que é médica endocrinologista, e é responsável também pela equipe de matriciamento do Hospital Estadual de Américo, e também a Mariana, ela é docente na disciplina de endocrinologia no Centro Universitário de Araraquara, né, a Uniara, no curso de medicina. É importante enfatizar também que a Carol, ela tem uma especialização aí em nutrição clínica e metabólica, né, então vem desenvolvendo um trabalho bem bacana na clínica, né, e além disso, a Carol também, ela é proprietária de uma empresa chamada Sweet Papinha, né, quem tiver interesse, é só ligar no telefone 16 99242 7266, que ela produz aí alimento saudável para crianças e também para pessoas, para adultos, né, que tenham interesse aí, entrou numa academia, precisa fazer aí uma reeducação alimentar. A Carol, ela também trabalha com essas questões aí também, tá? Então, gente, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, antes de começar, na verdade, eu gostaria de agradecer o apoio de algumas empresas aqui na cidade, né? Sobretudo ao CETEC, que é o Centro Educacional e Técnico de Araraquara, o qual eu dou aula, na pessoa da Aline de Paulo e na pessoa da dona Noêmia, que é a mantenedora aqui da nossa escola na cidade, a Inova Pizza Delivery, na pessoa do Julian,
a charmosa Pizza Bar também na pessoa do Julian, a Autoescola Central na pessoa do José, e o charmoso Burger, a esquina mais charmosa de Araraquara, né, que vem nos apoiando aí desde a primeira live. Além também de agradecer o grupo de estudos que nós temos aqui na cidade, chamado Café Psi, na pessoa da Tatiana Machado, né, a qual conduz esse grupo aí de discussões brilhantemente. Então, gente, para começarmos hoje, eu gostaria que a doutora Mariana e a Carolina, né, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria, primeiramente, agradecer imensamente aí a presença de vocês e a disponibilidade, né, para estar essa noite aí conosco discutindo esses temas aí, né, esclarecendo questões aí tão importantes dentro do diabetes mellitus e da questão da obesidade, né. Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês, ou a doutora Mariana, ou a Carol, quem se sentia à vontade, né, gostaria que vocês definissem aí o que é a obesidade, o que é a questão aí do diabetes. Então, tá bom. Boa noite a todos. Paulo, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer aqui poder dividir essa sala de bate-papo com você, com a Carol. A gente já está acostumado com o nosso trabalho em equipe aqui na clínica. E eu espero que todos aproveitem bastante. Quem precisar pode tirar as dúvidas aí pelo Facebook, tá bom? Bom, então, obesidade, né? São dois assuntos, obesidade e diabetes, né? São dois assuntos distintos, mas que caminham juntos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a gente divide a obesidade através de uma classificação pelo índice de massa corpórea. Tá? Então, você pega a altura e o peso divide pela altura ao quadrado, e você tem um índice, tá? E de acordo com a classificação, os obesos são considerados aqueles que estão com IMC acima de 30, tá? Então, acima de 30, aí nós dividimos em 3 faixas, entre 30 e 34,9, obesidade grau 1, 35 a 39,9, obesidade grau 2, e maior ou igual a 40, o IMC, é obesidade grau 3. Tá? Eu sempre costumo dizer para os pacientes, né, para os alunos, que não basta a gente olhar unicamente para o índice de massa corpórea, tá? Porque, de repente, um atleta, um halterofilista, ele pode ter o mesmo índice de massa corpórea do que um indivíduo que ele é obeso e não tem uma massa muscular tão evidente. Tá? Então, é importante nós observarmos também a composição corpórea, então, proporção massa tecido adiposo, proporção massa magra. E, principalmente, ficar atento à gordura que se acumula na região visceral, que é a região dos órgãos. Né? Então, é a gordura que fica mais na região de abdômen, de tronco, de face, mais nessa região troncular, que é um tipo de tecido adiposo que ele é mais inflamatório, tá? Então, ele acumula nos órgãos e ele é um tecido adiposo que produz mais doenças metabólicas. Ele está associado ao aumento do risco cardiovascular, ele está associado à síndrome metabólica como um todo, né? Então, é isso que tem que ficar atento. Não basta controlar o peso, você tem que controlar essa proporção aí da distribuição corpórea, tá? Quer falar alguma coisa, Carol? Carol, a obesidade, você que trabalha bastante com essa questão, né, de acordo com o que a Mariana colocou, então a obesidade ela pode ser considerada uma doença, portanto, ela necessita de um tratamento, sobretudo um tratamento aí multiprofissional e interdisciplinar. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu gostaria de colocar também a questão de pacientes que ainda não chegaram na obesidade, né, que já estão no sobrepeso, mas como a Mariana falou, tem uma quantidade tão grande de gordura corporal
em vista a quantidade de massa muscular, de massa magra que tem, que já é um risco também, né, e pode apresentar comorbidades como os obesos, né, então tem essa faixa aí, né, que a gente chama de sobrepeso, que também é importante a gente observar, tá? Sim, é uma doença, né, apesar de algumas pessoas não encararem dessa forma, mas é uma doença, e quanto mais a gente tratar de maneira multidisciplinar, melhor para o paciente, tá? Porque algumas pessoas têm essa coisa, mas eu já estou indo no endocrinologista, né? Mas eu estou fazendo atividade física. E, na verdade, é um conjunto, né, de fatores para ajudar, auxiliar no tratamento. O ganho de peso, ele está muito relacionado, são diversos fatores. Nunca é um fator só que te faz ganhar peso, tá? Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma genética, uma predisposição, tá? De 40% a 70%, tem estudos aí que já demonstram, muito bem demonstrados, que você tem um componente genético, tá? Só que o ambiente vai determinar se isso vai ser desencadeado ou não, tá? Obviamente, existem vários tipos de genes associados à obesidade, né? Mas o que a gente sabe é que um ambiente obesogênico num indivíduo predisposto, ele tem uma chance bem maior de desencadear do que, de repente, quem tem hábitos de vida saudável, né, tem uma alimentação equilibrada, pratica atividade física, tá? Então, é isso que é importante falar. Existem vários fatores que interferem além do ambiente, né? Então, fatores psicossociais, fatores culturais, alimentação, tudo, né? Então, são vários fatores. Então, por ser uma doença multifatorial, o tratamento, ele envolve vários profissionais aí da área da saúde trabalhando em conjunto para o bem do paciente, tá? E essa questão então, assim, da genética... Pode falar, Carol. Desculpa, eu só ia complementar que essa questão da genética é importante a gente ressaltar, né, como a Mariana já falou, que algum tempo atrás a gente era tido como uma sentença. Minha família toda é obesa, então eu vou ser também. E, na verdade, não é assim, né? Como a Mariana falou, tem um ambiente obesogênico, tem fatores psicossociais, tem outras questões envolvidas que não necessariamente, se eu tenho familiares obesos, eu vou ser também, tá? Então, tem a questão genética e tem os fatores aí ambiente, né? Ok. O Douglas Braz, ele coloca assim, obesidade é uma doença? Tá na CID-10? Sim, a obesidade, ela é considerada uma doença crônica, tá? Embora a gente veja muitos profissionais não tratando como doença mesmo, ela é uma doença, e uma doença crônica que pode levar a múltiplas complicações, né? Pode causar hipertensão, pode causar diabetes mellitus, pode causar esteatose, que é a gordura no fígado, tá? Pode causar problema nas articulações, doenças como a apneia do sono, problemas de colesterol, inflamação das artérias, né, as doenças arteriais, trombose. Então, a obesidade, ela pode predispor a diversas doenças crônicas que são graves também, né? Por isso que a nossa grande luta de encarar a obesidade como uma doença e fazer um tratamento. E assim como todas as outras doenças crônicas que exigem uso de medicação a longo prazo ou um tratamento alimentar a longo prazo, como diabetes, hipertensão, essas doenças já têm tratamentos consagrados e que as pessoas encaram que elas devem tomar medicação e fazer as mudanças do estilo de vida para sempre. A obesidade também,
tá? Então, não adianta simplesmente eu passar uma dieta por um tempo determinado, uma medicação por um tempo determinado, fazer atividade física por um tempo determinado, não resolver aqueles aspectos psicossociais que estão desencadeando ansiedade, que leva à compulsão alimentar, tá? Então, não é uma doença que é tratamento a curto prazo, e sim para sempre. Tá? E nós observamos muito isso na prática, a frustração das pessoas, de repente, com relação a isso. Iniciei um tratamento multidisciplinar, perdi peso, fiquei um tempo na carteira peso estável, então eu vou parar. O que vai acontecer? A pessoa vai voltar a ter aquele fenótipo que a gente fala, pode reganhar peso, né? E esse perde, reganha, que às vezes também acaba atrapalhando um pouco o metabolismo, né? Toda vez que você reganha, você desanima, então você acaba desistindo do tratamento. Então, é uma doença que precisa de tratamento, de manutenção a longo prazo, para sempre, tá? Porque a genética vai puxar para aquela tendência da pessoa ganhar peso. Né? Então, é isso que até a Beso, nossa sociedade aí de obesidade, tem uma luta aí de tratar a obesidade com respeito, tá? Porque é uma doença e ela merece tratamento, assim como um diabetes, assim como um câncer, uma hipertensão, né, um nódulo, qualquer outra doença. E por isso da importância aí de um acompanhamento com a nutricionista, né? Para estar aí fazendo um cardápio que de fato seja, né, compatível para aquela pessoa, para aquele paciente, e a importância aí também de um acompanhamento psicológico, né, para trabalhar aí com a questão aí da compulsão alimentar e a questão de incentivar esse paciente a continuar aí no tratamento, né, e tratar algumas questões aí de fundo emocional que a gente sabe que a obesidade desencadeia, que o diabetes também acaba desencadeando também. E aí eu gostaria de dar boa noite a todos que aqui estão até agora. Tem uma pergunta bem pertinente da nossa internauta aqui, Cláudia Navarro, né, que fez a última live comigo, que é professora aqui na Unesp, do Departamento de Diagnóstico e Cirurgia. E a Cláudia pergunta: existe relação entre a microbiota intestinal e a obesidade? Sim, existe, né? Tem muitos estudos, tanto em animais, alguns estudos mais recentes em humanos, que comprovam esse papel da microbiota no processo inflamatório crônico aí da obesidade, tá? Então, o indivíduo obeso, ele tem uma microbiota intestinal, ele tem uma flora, as bactérias do trato intestinal dele são diferentes do magro, tá? Da pessoa magra. E isso pode ser modificado ao longo da vida. Não é que ele nasce com essa flora diferente. Os hábitos de vida dele, alimentos principalmente ricos em gordura saturada, em carboidrato excessivamente, eles vão modificar essa flora intestinal. E essas bactérias, né, especificamente a gente tem os bacteroidetes e firmicutes, são bactérias que elas vão predispor à inflamação dos macrófagos, que são células do nosso organismo. E esses macrófagos inflamatórios, tá, eles vão piorar aí o estado de inflamação. A gente costuma dizer que o obeso, ele é um grande inflamado, né? Então, ele está num estado de pró-inflamação crônica, ele libera as interleucinas, fator de necrose tumoral, né? Cronicamente, tá? Então, é um paciente que ele tem um hipotálamo inflamado, então os hormônios da saciedade estão todos modificados, por isso até que se fala muito do papel desse estado pró-inflamatório na piora de quadros infecciosos, que a gente tem visto bastante na pandemia Covid-19, né? Os pacientes que estão acima do peso, eles têm representado um risco maior para apresentar gravidade do quadro, maior mortalidade, independente da idade, tá? Tanto pacientes obesos quanto pacientes diabéticos, eles têm mostrado um quadro mais grave, tá? Até os jovens, né? Tem muitos jovens que estão indo para a UTI, que estão necessitando
de ventilação mecânica, e uma boa parte deles, aí, cerca de metade ou mais, são casos de obesidade, tá? Porque já tem um estado pró-inflamatório predisposto. Carol, quer acrescentar alguma coisa? Porque eu vou fazer a próxima pergunta a ti. É só a questão da imunidade mesmo, né? Que a maior parte das nossas células imunológicas é produzida no nosso intestino, né? Então, se a gente já tem uma microbiota com toda essa questão aí da inflamação que a Mariana comentou, e a gente tem um paciente com um vírus que a gente também, né, não sabe lidar e tá aí dando um tapa na cara de todo mundo, fica mais difícil da gente tratar desse paciente nessa condição, que o sistema imunológico também fica afetado. Ok, Carol. Carol, e nesse período aí de isolamento social, de pandemia em decorrência aí do Covid-19, muitas pessoas têm ficado em casa, porque é uma recomendação aí da OMS, né? E aí a gente sabe que quando a gente fica em casa é desencadeado algumas coisas, né? A gente fica um pouco mais ansioso, ou se não muito ansioso, e aí a gente acaba aí comendo mais e de forma desregulada mesmo, e com alimentos aí que talvez não sejam os alimentos mais recomendáveis. Eu acho que a gente até pode comer, desde que a gente direcione os alimentos aí mais adequados. Então, o que tu poderia falar sobre isso? Quais os alimentos, né, que a gente poderia estar utilizando aí nesse período de pandemia? Uhum. Bom, na verdade eu gostaria de falar rapidamente, né, sobre planejamento alimentar, né, porque não importa só a gente saber quais os alimentos, mas já que a gente está indo menos ao mercado, né, até porque essa é a recomendação, vamos fazer uma listinha de compras, vamos já fazer uma organização, né, da semana, né, é possível, hoje tem vários mercados e varejões aí fazendo entregas, então eu acho que é super importante a gente se planejar, né? Agora que está mais em casa, eu tenho atendido dois tipos de pacientes, né? Aqueles que estão com mais tempo agora, então estão conseguindo fazer sua própria comida, enfim, estão conseguindo planejar melhor, porém tem aqueles que estão em casa, mas com filhos, a correria está maior ainda, né? Então, a chance de comer esses alimentos que pioram a ansiedade e vice-versa, né, é maior. Então, a minha dica é, primeira coisa, não ter, né, esses alimentos que pioram a ansiedade, que são aqueles alimentos que normalmente a gente recorre, né, quando a gente está um pouco mais ansioso. Por exemplo, biscoitos, chocolates, bolachas, que, como a Mariana falou, né, são os carboidratos ruins, né, que vão piorar, inclusive, a nossa microbiota, vão piorar a nossa ansiedade e tudo mais. E sempre ter aí alimentação saudável, até porque é o que vai melhorar o nosso sistema imunológico, né? Então, frutas, verduras e legumes diariamente, né? Sempre tentando variar, obviamente, e uma boa hidratação, né? A hidratação ela é fundamental, não ter os refrigerantes em casa, sucos, enfim. Não sei se a gente tem mais tempo, porque eu posso falar aqui um tempão sobre alimentação. Paulo, eu não estou Paulo, te seu ouvindo. microfone está mudo. Eu desliguei, eu sempre Agora esqueço. sim. Mas foram dicas aí bem importantes, bem pertinentes, né, para as pessoas que estão aí nessa situação, né? Eu acho que dá para a gente se organizar, como a Carol bem colocou, e dá para a gente, sim, comer, né, diariamente, mas uma alimentação aí que seja mais saudável, que seja mais balanceada, conforme aí a colocação de vocês. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. A Lady Lira, ela é uma internauta que assiste todas as lives, né? Inclusive, ela mandou a dica de uma live aí que eu achei bem interessante. E ela coloca boa noite. Ela quer saber se hipertireoidismo
e hipotireoidismo, qual a diferença de um para o outro e se afeta a criança? Tá. Vamos lá, então. Então, a tireoide, né, é uma glândula que fica aqui nessa região do pescoço e ela é responsável por produzir alguns hormônios que eles aceleram, eles agem em diversos órgãos do nosso corpo, tá? Então, age no metabolismo, respiração, coração, frequência cardíaca, rim, sistema nervoso central, tá? Então, esses hormônios, eles são fundamentais e eles são produzidos somente pela tireoide. A gente pode ter duas disfunções que a gente chama tiroidianas, tá? Uma na qual você começa a ter uma redução da produção hormonal, tá, da tireoide, e é principalmente por geralmente uma doença autoimune da tireoide. E do mesmo jeito que você pode desencadear diminuição da produção hormonal, você pode desencadear um aumento dessa produção hormonal. Então, quando cai a produção de hormônio tiroidiano, é uma situação que nós chamamos de hipotireoidismo. Então, tudo fica mais lento no organismo, inclusive o metabolismo, tá? Eu costumo dizer que o hipotireoidismo, ele não causa obesidade ou sobrepeso, mas se você tiver com hipotireoidismo, você vai ter sua perda de peso dificultada, tá? Então, dá uma atrapalhada no processo. Você pode ter um leve ganho de peso no início, principalmente às custas de retenção de líquidos, tá? Mas uma vez iniciado o tratamento, que é o próprio hormônio da tireoide, isso daí tende a se estabilizar, tá? O hipertireoidismo acontece o contrário. Então, como essa produção de hormônio ela está excessiva, tudo fica mais acelerado no corpo, então pode causar um emagrecimento, mesmo o indivíduo comendo muito, aumento do batimento do coração, né, insônia, nervosismo, ansiedade. Então, esse excesso de hormônio pela tireoide é o que nós chamamos de hipertireoidismo. E isso tem tratamento também, a gente entra com medicamentos para bloquear essa produção de hormônio, tá? E, de repente, pode ser encaminhado para fazer uma iodoterapia também, que é um dos tratamentos. Essas disfunções tiroidianas, elas podem aparecer em qualquer idade. Ela é mais comum no indivíduo jovem, no adulto jovem, mas os extremos de idade também podem ter. Então, crianças podem ter, né? E, inclusive, a gente tem o hipotireoidismo congênito, que a pessoa já nasce com uma disharmoniogênese ou com uma genesia de uma parte aí da tireoide. E numa idade mais avançada também pode aparecer. Mulher pós-menopausa é mais comum de acontecer. Mas pode afetar todas as faixas etárias, sim. Tá? Então, é importante, quando você tiver um sintoma, procurar um médico, né, para fazer o exame que a gente faz, que é o TSH e o T4 livre principalmente, para ver se existe alguma disfunção. Ok. Tem uma pergunta aqui da Silvana Onofre, que está nos assistindo, e aí ela pergunta o que fazer para melhorar essa macrobiótica, eu acho que eu coloquei aqui. Microbiota, deve ser. Isso. É o que ela Oi, Silvana, escreveu. tudo bem? Silvana eu conheço. Primeiro lugar, né? Então, tem que melhorar a alimentação, tá? Atividade física. A própria perda de peso, ela já vai diminuir o estado inflamatório, então pode auxiliar nesse aspecto. Tem alguns estudos que falam do uso de probiótico, de prebiótico, tentando melhorar. Essas substâncias, elas melhoram como um todo a flora intestinal, mas ainda não tem um probiótico que é definido para modular a flora em termos, assim, a longo prazo, tá? A Carol pode até falar melhor que eu, né? Mas acho que é isso aí. O probiótico, ele pode melhorar como um todo a flora. Mas a gente não utiliza no tratamento de obesidade você mudar a flora, né? Foi isso que eu quis dizer. Carol? A alimentação tem um papel fundamental assim na melhora da microbiota. Então, a quantidade de fibras que a gente ingere, né? As fibras, elas não são consideradas nutrientes, primeiro que elas têm calorias para o nosso corpo, mas elas vão ajudar
as nossas bactérias boas a digerir, a fazer uma boa digestão de todos os nutrientes que a gente está consumindo. Então, por isso a importância de ter as frutas, as verduras e os legumes diariamente, né? Preferencialmente com a casca, quando for possível. E aí, quando é necessário, muitas vezes a gente faz a suplementação dessas bactériazinhas, né? Dos simbióticos, dos probióticos, enfim. Então, muitas vezes a gente acaba precisando, porque eles vão fazer um rearranjo na nossa flora intestinal, tá? Mais uma vez, a hidratação é muito importante, né? E evitar alimentos ultraprocessados, que tem um monte de substâncias lá. Quando você olha e vê um monte de substâncias que a gente não sabe o nome, né? Não sabe de onde que vem essas substâncias dentro lá do alimento industrializado, essas substâncias elas podem piorar a condição das nossas bactérias, tá? Intestinais. Então, evitando ao máximo, né, o açúcar e esses alimentos ultraprocessados. Ok, deixa eu ver aqui, porque o pessoal está participando bastante, estão agradecendo aí pela clareza das explicações de vocês, né? Isso é muito importante. E tem uma outra questão aqui da lei de Líria que ela pergunta, né? Temos profissionais pelo SUS, né? Nem todo mundo pode pagar uma nutricionista. Eu posso estar respondendo essa pergunta? Temos sim, né? Então, acho que a Carol saiu, vou me adiantar, depois ela quer esperar? Acho que pode. Não, pode ir, ela volta. Nós temos sim, tá? Então, vou falar aqui um pouco da nossa região. Aqui em Araraquara tem especialistas, tem endocrinologista, tem nutricionista na rede básica, tá? Na atenção primária, mas a fila é muito grande, né? Então, às vezes, os pacientes acabam esperando muito tempo para serem atendidos, por conta da demanda mesmo. Aqui próximo nós temos o AME, que é o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, lá tem um AME, lá dentro, ambulatório de médico de especialidade, só que o AME, ele não faz tratamento a longo prazo, né, ele não faz acompanhamento de paciente, então os pacientes da rede básica são encaminhados quando eles precisam de uma avaliação do especialista, isso qualquer AME, tá, no estado de São Paulo, quando precisa da avaliação do especialista, a gente diagnostica, institui o tratamento e a gente acaba fazer uma contrarreferência para esses pacientes. Mas no município de Araraquara tem tanto endocrinologista quanto nutricionista. E tem psicólogo também, né? E é importante colocar também que aqui na nossa cidade nós temos o NGA3, né, que é o Núcleo de Especialidades, onde oferece aí tratamento tanto com endócrino quanto com a nutricionista, né? E aí a questão aí do tratamento psicológico já fica mais voltado aí no CRASMA-A, que é o Centro de Referência Ambulatorial de Saúde Mental do Adulto. Então, além de termos esse serviço aí lá no AME, né, local onde a doutora Mariana trabalha, a gente tem aqui também no NGA3, não é isso, doutora? Então, o paciente passa pela atenção básica, é feita uma avaliação pelo médico clínico, tendo essa necessidade, ele vai estar encaminhando aí ou para o NGA3 ou para o AME, dependendo da avaliação que ele for fazer no paciente. É isso? Isso mesmo. E tem um outro serviço ainda, que a Uniara tem um ambulatório de especialidades, que fica lá ao lado da maternidade Gota de Leite, e lá funciona um ambulatório, a gente tem um ambulatório de diabetes, tem um ambulatório de endocrinologia geral, tem um ambulatório de obesidade, tem um ambulatório de nutrição, que acontece durante a semana aí, esse ambulatório, tá? Então, quem precisar tem esse suporte ainda. Que são serviços gratuitos, né, oferecido aí. Sim, são serviços gratuitos, é atendimento 100% SUS lá. Todos esses serviços. Isso. E, Mariana,
você poderia falar para a gente as causas aí do diabetes? Sim. Quais são as causas? Assim? O diabetes, ele é composto por um conjunto de doenças, na verdade, que vão levar à hiperglicemia, tá? O que é a hiperglicemia? É o aumento da concentração de glicose ou açúcar no sangue, tá? Então, acima de 100 já é considerado uma alteração. O diabetes, a gente fala que o diabetes mellitus, né, que é o diabetes, esse aí do qual nós estamos falando hoje, ele tem várias causas, tá? Mas 95% deles é o diabetes tipo 2, tá? Então, diabetes mellitus tipo 2, que 90% da população tem. É uma doença que está extremamente ligada à obesidade, síndrome metabólica, né, resistência à ação da insulina. Então, esses indivíduos, eles têm, o pâncreas deles, a princípio, funciona, que é o órgão que produz insulina, só que tem a insulina, ela não funciona adequadamente, tá? Então, você tem uma resistência à ação dela. E a insulina, ela é o hormônio que é responsável por colocar todo o açúcar que está no nosso sangue dentro da célula. Então, o lugar de glicose não é no sangue, né? É dentro da célula. Obviamente que precisa ter um valor mínimo, mas o excesso de glicose, ele pode acarretar diversas doenças, principalmente doenças de vasos, de nervos, do organismo inteiro. Nós temos também o diabetes tipo 1, tá? Que tem o mesmo nome, mas são doenças totalmente diferentes. O diabetes tipo 1 é uma doença imunológica, em que você tem um processo autoimune, que é como se as células do corpo atacassem as células do pâncreas, e você tem deficiência total de insulina. Tá? Então, o indivíduo, isso aí acomete geralmente indivíduos mais jovens, mas pode acometer indivíduos acima dos seus 30, 40 anos, tá? Então, você inicia um processo com falta de insulina, tá? Por isso que o tratamento é sempre com aplicação de insulina. No diabetes tipo 2, ele é multifatorial, tá? Então, tem a parte genética, tem vários genes envolvidos, tá, nele, mas você tem o papel, você pode ter aumento da produção hepática do fígado, né, de glicose, você pode ter diminuição, aumento da reabsorção de glicose, você tem neurotransmissores envolvidos, você tem resistência muscular, resistência periférica à ação da insulina, então a insulina não funciona adequadamente, você tem o papel da microbiota, que também pode interferir, tem hormônios que são produzidos no nosso trato gastrointestinal, que os hormônios que a gente chama de incretínicos, que eles modulam a ação do pâncreas também, que eles estão envolvidos, tá? Então, ele é multifatorial. Então, por isso que também é uma doença que nós temos que trabalhar para tentar tratar a fisiopatologia aí da doença, né? Então, tanto com alimentação, com atividade física e com diversas medicações orais, a gente consegue, ou injetáveis, a gente consegue contemplar aí essa fisiopatologia do diabetes tipo 2. Tem umas questões aqui, eu vou seguir com essas questões e não pelo roteiro que eu fiz. Interrompendo um pouquinho. A gente tem diabetes gestacional também, tem diabetes neonatal, tem diabetes mitocondrial, então tem vários tipos outros de diabetes, mas os mais comuns realmente são esses. Tá, tem uma questão aqui, imagina, que a Silvana Onofre coloca. Também gostaria de saber como pode ser feito o diagnóstico para avaliar a microbiota, se é possível. A gente não tem um diagnóstico, um exame ainda bem determinado para avaliar se você tem alteração da microbiota, tá? Tem muitos estudos que demonstram, mas não existe um exame na prática clínica que a gente solicite, tá, para avaliar isso, né? Nos grandes centros que fazem pesquisa, eles fazem análise, você pega toda a parte genética da bactéria para ver,
né? Mas na prática clínica não tem, tá? O que a gente sabe é que o obeso e o diabético, eles têm a flora diferente. Então, se você está acima do peso ou apresenta o diabetes, você tem que cuidar da sua flora, tá? Ok. Carol, o Leopoldo Oliveira, não sei se você consegue me ouvir, ele pergunta se é importante o tratamento multidisciplinar. Acho que você falou um pouco no início, seria importante você falar aí de uma forma sucinta para quem está chegando agora. Qual a importância do tratamento aí multidisciplinar, tanto na questão da obesidade quanto na questão do diabetes? Aqui para mim, cortando um pouco, Paulo. Carol, você me ouve? Agora eu estou ouvindo. Pode repetir a pergunta, por favor? Qual a importância do tratamento interdisciplinar e multiprofissional, aí, tanto na questão da obesidade quanto na questão do diabetes? Tá. Na verdade, assim, como são duas doenças que são multifatoriais, né? Como a gente estava explicando no início, é muito importante que a gente tenha um tratamento multidisciplinar. Então, o que a gente tem hoje na nossa prática, né? Eu aqui na minha prática clínica, eu tenho pacientes que relatam ansiedade, que isso gera uma compulsão alimentar, então a gente precisa muitas vezes do apoio do psicólogo, né? A gente sempre indica a educação física, né? O exercício físico monitorado e de uma forma profissional, né? Para que esse paciente tenha perda de peso, tenha um ganho de massa muscular, tenha diminuição da gordura corporal. E muitos pacientes também, eles chegam aqui e falam, mas eu já vou no endocrinologista, mas o endocrinologista ele vai ver a parte metabólica, a parte médica, né? Quem vai fazer o planejamento alimentar, vai ver como é a rotina alimentar dessa pessoa, é um nutricionista. Enfim, depois a gente tem aí farmacêutico, né? A parte genética, mas é por isso que é tão importante a equipe multidisciplinar, porque são doenças que são multifatoriais. Ok, Carol, tem uma pergunta aqui que é para você também. Existe uma quantidade mínima de ingestão de água durante o dia? De ingestão de Que a caloria? Elisângela, ela fez essa pergunta. Elisângela perguntou: existe uma quantidade mínima de ingestão de água durante o dia? De água? Isso. Desculpa, Se é que tem tá uma quantidade cortando. mínima, está cortando. Se existe uma quantidade mínima de ingestão de água durante o dia. Tá, de água, né? Isso, de água. Sim, a gente tem uma continha que a gente faz, né? De acordo com o peso corporal e de acordo com o nível de atividade física e de de atividades diárias, tá? De água. Essa recomendação, quando a gente fala 2 litros de água por dia, ela é uma recomendação geral, pensando num indivíduo de mais ou menos 70 quilos, tá? De um indivíduo adulto de 70 quilos. Mas existe sim um cálculo para cada pessoa, tá? Esse valor pode variar entre 1 litro e 200 até 4 litros, 5 litros, dependendo da atividade dessa pessoa. Ok, esclarecido. Tem a Maria Cristina Dantas, que é uma colega psicóloga que está nos assistindo. Ela pergunta: além da reposição do hormônio, no caso do hipotiroidismo, quais alimentos também auxiliam, Carol? Os alimentos com relação à tireoide? Isso, quais os que auxiliam, né? Além da Tá, reposição hormonal, quais os alimentos que auxiliam? tá. Pessoal, só vou pedir desculpa porque eu acho que a minha internet aqui tá caindo, por isso que eu não tô ouvindo direito as perguntas.
perguntas. Na verdade, a gente pede para a população, de uma maneira geral, mas principalmente para as pessoas que têm hipotireoidismo, tomarem cuidado com alimentos industrializados, principalmente aqueles que vêm aquelas embalagens, tá? Hoje tem indústrias, inclusive a minha empresa de alimentação infantil, a gente usa embalagens plásticas, mas que são livres de bisfenol A, porque esse bisfenol, né, essas substâncias que tem no plástico, no alumínio, tem vários minerais que podem ser muito tóxicos, muitas substâncias que podem ser tóxicas, tanto para a tireoide quanto para as nossas células de gordura de uma maneira geral, o que causa mais inflamação, como a Mariana estava falando aí da questão da inflamação. Então, todos esses minerais muito tóxicos é importante a gente evitar, tá? Não sei se respondeu, se tem alguma coisa. Os pacientes, eles perguntam muito, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha alimentação com relação à minha disfunção tiroidiana? Diferentemente da obesidade, do diabetes, a alimentação não vai ter um papel crucial no desenvolvimento ou na piora disso, tá? A função, para o hormônio da tireoide precisar ser produzido, ele precisa de iodo, tá? Mas não existe uma recomendação de suplementação de iodo, e a gente frisa muito isso porque tem muita gente que às vezes quer tomar o iodo para melhorar a função tiroidiana, tá? Inclusive os estudos recentes, eles têm mostrado que a nossa população aí, ela tem uma suficiência de consumo de iodo, principalmente porque o iodo contém produtos industrializados, né, corantes, então não tem necessidade de uma suplementação, tá? Em gestantes, que isso ainda é um pouco controverso, mas não existe uma indicação, tá? E tem alguns estudos que mostram o papel do selênio também na melhora da função tiroidiana, mas também a gente não suplementa na prática, né? Lembrando que o selênio, ele está presente nas castanhas, principalmente, mas não existe uma recomendação formal para você fazer esse tipo de suplementação pensando nisso, exceto naquelas pessoas que você tem deficiência de iodo mesmo, tá? Isso é mais raro de ver porque o sal da população é iodado, tá? Então, isso era um problema que tinha muito antigamente, de bócio endêmico. Hoje em dia, é muito difícil disso acontecer. Ainda existe, né, mas é menor aí. Acho que a Carol quer complementar. Até porque o selênio, se ele for suplementado de uma maneira inadequada, ele também pode ser tóxico, tá? Ele também pode causar toxicidade para o nosso corpo. E tem um estudo super bacana, lá da faculdade onde eu me formei, que foi avaliado a quantidade de iodo do leite materno. E eles viram que era realmente suficiente, não precisaria de uma suplementação, né? Então, também só complementando aí o que a Mari estava falando sobre os estudos. E o excesso de iodo pode prejudicar também, né? Então, fórmula com Lugol, iodo tópico, né? Isso aí não é recomendado, tá? Porque a glândula, ela satura e ela acaba desencadeando disfunção também por conta disso. Ok, tem duas perguntas aqui bem interessantes, na verdade todas estão sendo bem interessantes. O Carlos Henrique, ele coloca, é verdade que a cirurgia bariátrica melhora muito os níveis de glicemia? E aí tem uma outra internauta que complementa, né, a Thaís Freitas. Qual o peso indicado para a cirurgia bariátrica e quais suas complicações? Bem interessante, então, essas duas questões. Muito obrigada aí pelas perguntas, né? Então, a primeira é com relação à cirurgia bariátrica e só... sobre a cirurgia, se melhora muito os níveis de glicemia. Se melhora o nível de glicemia, isso aí. Então, e a outra, qual o peso indicado para a cirurgia bariátrica e quais as suas complicações? Tá. Então, sim, vou falar primeiro das indicações,
tá? E depois das consequências, complicações e os fatores benéficos da cirurgia, tá? E os potenciais complicações. Então, a gente indica a cirurgia bariátrica, critério primordial é aquele indivíduo que já fez o tratamento clínico por um período consecutivo, tá? De 2 anos, e aí é consecutivo mesmo. Não adianta fazer 3 meses, parar, retoma, tá? Com uma equipe multidisciplinar, que isso envolve estratégias de reeducação alimentar, mudança comportamental, atividade física e medicações, tá? Por um período de 2 anos e teve falha no tratamento. Tá, então, isso é o princípio primordial. Se o indivíduo tiver uma obesidade grau 3, que é o IMC acima de 40, o IMC por si só, ele já indica nessas condições, tá? Mas a gente pode indicar mais precocemente, sem que ele chegue numa obesidade grau 3, pode ser indicado em pacientes que têm um IMC grau 2, mais associado a comorbidades relacionadas à obesidade. Então, diabetes, hipertensão, osteoartrose, apneia do sono, então, esteatose hepática, problemas de colesterol, tá? Então, ou um IMC grau 2, uma obesidade grau 2 com comorbidades, ou uma obesidade grau 3. O que nós temos aí de benefícios e complicações aí potenciais dessa cirurgia? Então, os benefícios, eles são múltiplos, tá? A cirurgia bariátrica, ela veio como um tratamento da obesidade, que quando muito bem indicado, tá, muda a vida da pessoa, tá? Mas ele tem que ter critérios de indicação bem definidos, tá? O paciente precisa passar por uma equipe multidisciplinar, avaliação se ele tem condição, porque a cirurgia por si só, ela não vai causar um emagrecimento, a cirurgia, tá? Mas ela vai te obrigar a fazer uma condição que você não estava fazendo antes. Então, é uma mudança na sua vida, é uma mudança do estilo de vida também, tá? Então, você vai ter que comer menos, vai ter que, depois de um tempo, se exercitar, fortalecer a musculatura, tá? E tem que ter uma manutenção, porque o reganho de peso pode acontecer, tá? Então, quando você perde o peso, principalmente você perde tecido adiposo, você pode melhorar todos esses parâmetros, tá? Então, pode melhorar níveis de pressão arterial, melhora níveis de colesterol, a glicemia pode melhorar também. A gente não fala em cura do diabetes ou cura da hipertensão, mas você entra numa fase de remissão, tá? Então, você fica estabilizado e você pode tirar as medicações, de repente, né, de acordo com a orientação médica, e você ficar estável por um bom tempo, tá? Então, ele pode causar remissão, sim, né, desses níveis glicêmicos, por conta da diminuição do tecido adiposo, tá? Porque quando você emagrece, você melhora a resistência insulínica, tem diversos benefícios aí. Com relação às complicações, tem as complicações de qualquer cirurgia, tá, que pode acontecer, e elas vão ocorrer geralmente naqueles indivíduos que não tomam o cuidado, tá? Então, tem que ter o cuidado com a alimentação, é um período, reposição de vitaminas, então você pode ter diversas deficiências de vitaminas, mas se você fizer um acompanhamento médico, nutricional, psicológico, no pós-operatório imediato, a chance disso acontecer é muito menor, tá? Então, são pacientes que, como você faz a transposição lá intestinal, você isola o estômago, uma parte do intestino, principalmente o bypass, que é mais utilizada hoje. Tem várias técnicas cirúrgicas, né? Mas a que a gente mais utiliza é o bypass, tem o sleeve também, mas você vai acabar acarretando uma deficiência dos nutrientes que são absorvidos, principalmente nessa região que acaba sendo isolada. E então precisa fazer essa reposição para evitar anemia, perda de cabelo, fraqueza, indisposição e todos os fatores decorrentes aí da deficiência vitamínica, tá? Mas para o paciente que assim, quando você tem uma indicação, um acompanhamento multidisciplinar a longo prazo, ela é fantástica,
né? Então, ela veio como um arsenal aí, mas o último, né? A gente tem que tentar todo o tratamento clínico para depois fazer o cirúrgico, para poder ter um sucesso melhor aí, tá? Ô, Mari, Eu e vejo. só um pouquinho, só para eu perguntar um negocinho aqui rápido. Esse acompanhamento aí, pós-cirurgia, o tempo ideal seria mais ou menos de quanto tempo aí para as pessoas ficarem atentas com esse tratamento aí interdisciplinar? Eu gosto de pedir para os pacientes, ele tem que ser antes, tá? Para ver se o paciente vai conseguir ingerir o alimento naquela forma líquida, depois migra para pastoso, então tem que ter todo um acompanhamento. O acompanhamento psicológico também, porque não adianta cortar o estômago se você não muda o comportamento. Então, a primeira coisa que eu falo para os pacientes, tá? Você tem que ter essas mudanças que vão ser para uma vida inteira também. Mas depois que é feita a cirurgia bariátrica, eu sempre peço para o paciente voltar no meu consultório com 30 dias de pós-operatório, tá? Sempre no primeiro mês, no nutricionista, às vezes até mais precoce, no cirurgião, né? Geralmente eles voltam em uma semana e vai fazendo acompanhamento semanal, mas tendo uma equipe coesa e trabalhando em equipe, não dá para voltar com um mês e aí nós vamos traçando as estratégias, né? Tem paciente que tem que vir todo mês, outros a cada 3 meses, para nós irmos monitorizando. Ok. Carol? Na questão da alimentação é um pouquinho mais de perto que a gente faz o acompanhamento, porque a gente tem uma preparação, né, da alimentação pré-cirurgia. Depois, como a Mari falou, a gente tem essa evolução. Então, na primeira semana, só o líquido, depois vai evoluindo para pastoso, depois a gente vai aumentando as quantidades e tudo mais. Eu ia falar antes das complicações, que na maioria das vezes as complicações que a gente vê são pacientes que realmente não fizeram toda a preparação adequadamente, né? Então, que como a Mariana falou, muda o corpo, mas não mudou a mente, né? Não mudou o comportamento, não mudou a relação com a comida, que é o que eu falo muito para os meus pacientes. A gente tem que ter uma boa relação com o que a gente come, né? Ou então não fez o tratamento nutricional adequado, né? Fez uma dieta lá há 10 anos, aí fez de novo por 3, 4 meses. Isso não é uma preparação adequada. É importante colocar também aqui, da parte da psicologia, né? Eu não recomendo que o paciente vá para uma cirurgia como essa antes de passar aí em um tratamento psicológico, pelo menos por 1 ano antes da cirurgia, tá? E após a cirurgia, esse tratamento, ele dá continuidade aí com sessões semanais. Por quê? O indivíduo, ele vai precisar lidar com a questão da sua autoimagem, que vai ser modificada, né? E se ele não estiver bem preparado com essas questões psicológicas, né, e com essa nova ressignificação da sua estrutura corporal, a pessoa ela pode entrar aí em crise, né? Como a gente já viu algumas pessoas em crise em decorrência aí dessa mudança da imagem corporal que a gente sabe que fica visível. E tem algumas pessoas que não conseguem se enxergar, né, quando essa mudança ocorre, porque primeiro ela precisa mudar aqui, na cabeça, tá? Para depois em outras coisas aí. Então, na psicologia, pelo menos eu, enquanto psicólogo, conheço pessoas que encaminham o paciente aí antes de 1 ano para uma cirurgia como essa, mas eu, enquanto psicólogo, não recomendo, né, antes de 1 ano esse paciente ir para uma cirurgia como essa, né? E depois o acompanhamento de perto, já semanal aí também. Então, é importante enfatizar isso. É uma luta constante, tá? Porque você tem uma redução lá do estômago e você acaba, o mudar o comportamento, você também vai lutar um pouco contra essa questão da genética, que você está com muito hormônio de saciedade, os hormônios que aumentam a fome estão aumentados, né, e os hormônios que reduzem o apetite, eles estão diminuídos, mas a cirurgia, ela também modula isso, tá?
Então, exige muita determinação, muito acompanhamento, e esses pacientes, os que têm uma compulsão bem exacerbada, tá, eles precisam, tem distúrbios psiquiátricos, eles precisam passar, inclusive, por avaliação do psiquiatra para liberar, tá? E eles podem, a gente vê muito isso na prática, não é o mais comum, mas pode acontecer em até 20, 30% dos pacientes que não foram bem tratados, eles desviarem a compulsão, tá? Então, pode, aquela compulsão que era pelo alimento, ela pode desencadear uma compulsão por compra, uma compulsão por outros motivos, tá? Então, isso também a gente tem visto, né? Então, precisa realmente desse acompanhamento psicológico pré e pós. Tem uma questão aqui da Lady Lira que ela coloca: resistência à insulina significa menos açúcar e carboidratos? Não, é assim, ó, como que funciona? Então, a gente tem o pâncreas, tá, que é o órgão que produz insulina, e ele vai produzir insulina à medida que ele detecta níveis de glicose sanguíneos, tá? Então, vamos supor, eu ingiro um alimento, eu vou ingerir um alimento que ele vira a glicose no meu organismo, o pâncreas é sinalizado e ele libera a insulina, tá? Essa insulina, o que que ela vai fazer? Ela vai ligar na célula do nosso corpo, dos nossos órgãos, e ela vai jogar o açúcar, tá? Que está no sangue para dentro da nossa célula. Então, ela é como se fosse um caminhãozinho aí que facilita o transporte, é uma chave que vai abrir. Na resistência à insulina, o que que acontece? É como se você tivesse a chave, mas a fechadura, ela está trancada, e aquela chave não entra, tá? Então, o que que acontece? Você não liga a chave da célula, e o açúcar que deveria ficar no sangue, que deveria ir para dentro da célula, ele acaba se acumulando no sangue, tá? Então, você fica um sangue com muita insulina e muita glicose, e aí falta glicose na célula. Então, isso que é a resistência, tá bom? Então, é a resistência da ação à insulina. Quando quando a glicose entra na célula, o pâncreas, o que que ele vai fazer? Ele para de produzir a insulina, porque ele falou, essa célula se alimentou, né, assim, em termos didáticos aí para tentar explicar. Mas o que que acontece? Se a glicose não está entrando na célula, o que que o pâncreas entende? Aquela célula está passando fome, então ele vai jogar mais insulina, né? Então você fica no estado de hiperinsulinemia, né? Isso aumenta tecido adiposo, principalmente aumenta depósito de gordura em vísceras, né? Aumenta a gordura visceral, tá? Isso pode dar manchas na pele, isso pode aumentar o risco de doenças do coração, pode piorar as artérias dos vasos, tá? Então, a grande chave aí é a resistência à insulina, né? Que vai levar a outras complicações e vai aumentar a glicemia também, tá? Então, o que que a gente faz para melhorar essa chavinha? Então, a gente tem medicações que atuam nessa chavinha, né? A gente tem metformina, tem outras medicações. Exercício físico, tá? Principalmente exercício físico aeróbico, então musculação abre essas chavinhas, tá? E melhora da alimentação, também melhora. Um padrão alimentar melhor, ele pode melhorar essa resistência à ação da insulina. E o que faz fechar essa chavinha é a obesidade, né? Então, o nosso tecido adiposo, ele é um órgão endocrinológico, tá? Então, ele vai secretar essas inflamações que vão bloquear essa porta também, tá? Então, além da questão genética, a obesidade, ela pode levar ao fechamento, a essa dificuldade do açúcar entrar nas células também. Por isso, essa correlação muito importante entre ganho de peso e aumento de glicemia, aumento de pressão, doenças cardiovasculares. Não sei se ela conseguiu entender aí, ó. Ó, o pessoal está dando parabéns aqui pelas explicações, né? Bastante esclarecedoras, né? O pessoal está gostando bastante. E aí tem uma pergunta aqui da Renata Castro,
que ela pergunta se existe a quantidade máxima de água diária. Então, a gente falou da quantidade mínima, a Carol falou, né? Eu acho que a Carol poderia falar, responder essa pergunta da Renata, se existe aí uma quantidade máxima de ingestão de água diária. O que tu poderia falar para a gente? Liga o microfone, Carol. O microfone. É difícil a gente falar que uma pessoa excedeu a quantidade de água, tá? Normalmente é o contrário, né? Normalmente as pessoas têm uma baixa ingestão de água. Eu só gostaria de salientar também que quando a gente fala água, é água, tá? Não é chá, não é suco, menos ainda refrigerante, café, tá? A questão é bem individual, né? Como eu falei também, né, do mínimo e do máximo, tem uma continha que a gente faz pelo peso corporal e pelas atividades. Então, o que vai determinar, né? Normalmente, as pessoas que precisam de mais água são aquelas que fazem mais exercícios, principalmente ao ar livre, dependendo do horário, né? Aí a hidratação tem que ser mais controlada, mas dificilmente a gente tem um excesso, tá? Só quando a gente tem paciente renal, mas aí é uma outra condição. Ok. Tudo é o equilíbrio, né? Então, tudo intoxica, até a água pode intoxicar. Então, tem situações em que a pessoa são até doenças, a potomania, que a pessoa bebe muita água, então você pode ter intoxicação hídrica, tá? É muito raro de acontecer, né? Você tem que tomar 3, 4 vezes mais o valor recomendado diário. Ok. A Cláudia Navarro, ela coloca assim, parabéns pela endócrina e parabéns pela Nutri, Maria Rita e Leopoldo. E as pessoas aqui continuam dando aqui parabéns, falando que está muito esclarecedor, né? Haja vista aí a quantidade de pessoas participando, né? Muito boas explicações, excelente, muito obrigado, parabéns, obrigado, eu agradeço. E tem algumas aqui, deixa eu ver aqui na barra de rolagem. Só um pouquinho. Bom, vamos para outra pergunta aqui, depois eu volto aqui na barra de rolagem, porque ela subiu demais. Eu queria que vocês falassem um pouco quais os problemas físicos mais comuns ocasionados aí pela obesidade. Então, uma situação de obesidade é sempre uma situação de sobrecarga, tá? Então, o corpo está aumentado, assim, a massa de tecido adiposo ela está aumentado, então isso pode causar problemas ortopédicos como um todo, principalmente na região de quadril, joelhos, tornozelo, tá? Pensando em sobrecarga. Mas também tem questões posturais, pode ter problema de coluna, problema de articulações como um todo, tá? Os obesos, eles ficam numa condição, geralmente, pela inatividade física, por toda essa alteração metabólica, que a gente chama de sarcopenia. Então, você tem uma redução da massa magra, uma redução muscular, tá? Então, isso predispõe a um estado geral de fraqueza, pode predispor a quedas, alterações de equilíbrio. E esses pacientes, eles também, os obesos, eles podem ficar num estado que a gente chama de hipoventilação, tá? Então, é a hipoventilação da obesidade. Então, pelo aumento do peso mesmo, tá? O tórax, ele não consegue ventilar adequadamente, digamos, de uma maneira assim. E a obesidade também faz com que a resistência dos vasos, ela diminua, tá? Então, se você tem uma compressão nos vasos, você pode aumentar a resistência vascular da periferia, problemas circulatórios, você pode causar hipertensão, tá? E a hipertensão fazer com que o coração sofra hipertrofia e depois, a longo prazo, sofra uma insuficiência cardíaca, tá? Então, são essas, assim, complicações físicas, né? Além de outras, como aumento do colesterol, você tem um excesso de gordura, então você deposita a gordura onde não você tem um depósito fora do tecido adiposo também, deposita nos órgãos,
né? Aumento de diabetes, tá? Você pode ter transtornos não só físicos, mas transtornos psicológicos também. O indivíduo que ele é obeso, ele acaba ficando mais predisposto a desenvolver ansiedade, compulsão, depressão, né? Então, assim, as complicações são grandes, tá? E um outro estado que também pouco se fala é o estado de trombose, né? Então, existe um grande risco deles estarem, dos obesos apresentarem estados protrombóticos, então, trombose arterial, trombose venosa, né? Trombose pulmonar, tá? Então, essa é a situação. Ok. Só para dar um salve aqui, né, para o Reinaldo Pereira, que é um aluno meu, que ele coloca que a turma J aí está online, né, que na verdade eu estaria em aula agora e acabei presenteando os alunos com essa live que está bastante explicativa, né, esclarecedora. Eu acho que isso ajuda para os alunos aí da área da saúde, que é o caso deles. E aí várias pessoas colocando parabéns, várias aqui, tá? Isso é muito bom para a gente saber que a coisa está funcionando da forma que de fato deveria funcionar, que é passar informações e instrumentalizar aí a nossa população de Araraquara e fora de Araraquara a respeito desses temas aí da preocupação com a saúde em si. E aí a Berenice, ela coloca assim, gostaria de saber se a insulina também engorda. Se a insulina engorda? A insulina, ela é um hormônio que é considerado hormônio anabolizante, ela causa anabolismo no corpo, tá? Então, ela pode predispor a um leve ganho de peso no início, tá? A resistência insulínica, ela engorda e faz com que o tecido adiposo, a gordura, né, a célula de gordura, ela deposite nos órgãos, mas nos pacientes que usam insulina, você pode ter um leve ganho de peso no início, tá? Tanto que a falta de insulina, o que ela faz no paciente? Ela faz emagrecer, né? Faz emagrecer, dá fome, né? Por conta da hiperglicemia, da falta da glicose nas células. Ok. Mari, eu queria que você falasse um pouco, porque eu já ouvi falar, e algumas pessoas pediram para eu perguntar também, o que é pré-diabetes e se é possível revertê-lo. Poderia falar um pouco sobre isso? Sim, com certeza. Então, o pré-diabetes, tá? Ele é um diagnóstico laboratorial, né? Geralmente, como que a gente considera as hiperglicemias? Tá? Então, toda vez que você tem um aumento no parâmetro da glicemia de jejum, que é acima de 100, tem que ligar a anteninha, tá? Para ver, para a gente classificar esse indivíduo. Então, como que a gente classifica o pré-diabetes? Ele não é uma pré-doença, tá? Embora chame pré-diabetes, porque quando você já tem uma glicemia acima de 100, você já tem uma doença instalada, tá? Só que ele não é o diabetes propriamente dito. Então, isso começou a acontecer quando aumentou o número de exames de rastreio, de prevenção. Então, o indivíduo que ele é pré-diabético, ele tem uma tendência maior a desenvolver diabetes, tá? Então, isso é classificado clinicamente. A gente pode fazer o diagnóstico de qual maneira? Pela glicemia de jejum, tá? Então, entre 100 e 125 eu considero pré-diabetes, e acima disso já é diabetes. Tem um exame que nós fazemos, que é o teste oral de tolerância à glicose, ou a curva glicêmica, né, o nome popular aí, em que você mede a glicemia de jejum, toma um líquido com 75 gramas de destrozol, ele é bem doce, né, então você toma e você vai ver a resposta do seu organismo, tá, com relação a isso. Então, é esperado que tenha uma curva e essa glicemia, ela volte a se normalizar depois. Então, 2 horas depois que toma esse líquido, a gente mede medida a glicemia no sangue novamente. Tá? Se tiver entre 140 e 199, é um pré-diabetes, e acima de 200 já é diabetes. E mais recentemente foi introduzido no diagnóstico a dosagem da hemoglobina glicada.
tá? Então, a hemoglobina glicada, ela é uma porcentagem do açúcar que fica na hemoglobina, que é as células sanguíneas, tá? As células vermelhas do sangue, e ele mostra como que ficou a média dessa glicose nos últimos 3 meses, tá? Então, o indivíduo que faz um jejum muito grande para não ser pego no teste de jejum de repente, a hemoglobina glicada, ela consegue demonstrar de 3 meses para trás. Então, se você tiver um valor entre 5,7 e 6,4, você já faz o diagnóstico de pré-diabetes, e acima disso é diabetes. Ele, como eu disse, ele não é uma pré-doença, então, quando você tem essa condição alterada, você já tem que instituir um tratamento. Todos os estudos mostram, tá, que quando você trata precocemente o pré-diabetes, você diminui o risco de evoluir para diabetes e você diminui o risco de ter complicações do diabetes, complicações da doença. O tratamento, ele é o quê? Ele é perda de peso, né, controle alimentar, uma reeducação alimentar, atividade física, e em alguns casos, assim, na maioria, assim, hoje em dia a gente tem entrado para todos os pacientes com medicamentos, tá, porque tem alguns medicamentos que previnem até que as células do pâncreas, elas entrem em necrose e apoptose, diminuam a sua produção aí de insulina, tá, então o medicamento ele vai auxiliar nisso também, mas como eu sempre falo, nunca um fator sozinho, então sempre um tratamento conjunto, tá? Não adianta, tô tomando remédio, então eu posso abusar da alimentação. Não, né? E o contrário também. No pré-diabetes, as pessoas têm dúvidas, né? O endocrinologista já me passou um medicamento, eu preciso melhorar a alimentação? Sim, porque é a hora mais, talvez a mais importante para que a gente mantenha a saúde do pâncreas, tá? O ganho de peso, enfim. Então, uma coisa não exclui a outra, tá? Mesmo quando o médico já entra com a medicação para proteção, é importante que a gente entre com uma alimentação mais balanceada e com atividade física nesse momento. E tem paciente que responde muito bem, viu? Então, perde peso, muda o estilo de vida, de repente normaliza todos esses índices, né? Mas tem que ter, como ele tem a tendência genética, ele vai ter aquela predisposição. Então, um pouquinho que bobear já pode voltar novamente. Tá? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu preciso tomar o remédio, tem como tirar o remédio? Eu falo assim, depende, não sei como o seu corpo vai reagir, não sei como que vai ser a sua mudança do estilo de vida, tá? Então, tem gente que de repente não faz, a gente, né, acaba entrando com a medicação, até pelos benefícios que tem, mas para tentar não deixar esses escapes aí que de repente acontecem, tá? Na prática a gente vê, infelizmente, acontecer muito. Ok. Tem uma pergunta aqui bem legal, que a Elis pergunta, é possível reverter o diabetes? A gente não tem como reverter, tá? Porque você tem a genética, mas você tem como entrar no período de remissão se você de controle. Tá? Uma vez instalado o diabetes, ele não volta. Você pode ficar num estado, você pode voltar para um estado de pré-diabetes, se você fizer todo o tratamento multidisciplinar, mas assim, a gente não tem ainda o mecanismo que você desliga o gene lá para fazer a cura. A gente fala em cura quando o indivíduo pode levar uma vida normal e não precisa tomar remédio, nem fazer as mudanças, tá? Então, existe como fazer remissão, existe como fazer controle, mas cura, infelizmente, a gente ainda não tem, tá? Acho que vamos caminhar para isso um dia, né? Mas, por enquanto... Inclusive, com relação à genética, tem vários estudos bem recentes que estão estudando o papel dos nutrientes na nossa genética. Claro que não vai mudar a nossa genética, mas pode fazer com que alguns genes ruins durmam, vamos dizer assim, né, de uma forma mais didática, e que os nossos genes, por exemplo, do diabetes, que a gente não vai modificá-los, né,
mas que uma boa alimentação e alguns nutrientes podem melhorar essa condição. Então, como a Mariana falou, não é que eu não tenho mais o diabetes, é que eu vou estar num bom controle, né? Numa fase aí mais tranquila. Esse é um conceito bem interessante, que a gente fala da nutrigenômica e da epigenética, né? Então, é o meio modificando as estonas, né? O nosso material genético. Então, isso para doenças metabólicas está muito bem determinado. Tá? Então, já se sabe que obesidade, alimentação rica em carboidrato e gordura, principalmente, e essa mistura aí, né? É a batatinha frita, é a coxinha, né? Então, que é o que mais alimenta aí nosso cérebro de maneira prazerosa, digamos assim, tá? Quando você entra naquele ciclo do vício, eles modulam o gene mesmo, tá? Então, isso aí isso já está bem definido, né? Isso já está bem definido. Ok. A Silvana Onofre, ela coloca, agora eu entendi o porquê dos medicamentos na pré-diabetes. Então, isso, viu como a importância dessa live aí na vida das pessoas, né? Para entender algumas coisas que até então, né, se questionavam, né? E hoje tiveram aí algumas respostas. E o Carlos Henrique, ele coloca assim, qual o valor da glicada é aceitável para uma pessoa diabética? Então, depende da faixa etária, tá? De uma maneira geral, essa hemoglobina glicada, ela tem que estar em torno de 6,5 para estar bem controlada. Em pessoas muito idosas, né, acamadas, a gente tolera até um valor um pouquinho mais elevado. Mas a gente não pode olhar só para a hemoglobina glicada. A gente tem que olhar o perfil de glicemia que esse indivíduo vai ficar ao longo do dia. Então, às vezes, a monitorização da glicose ela é importante, porque ela vai determinar em que momentos esse indivíduo está fazendo pico. A hemoglobina glicada ela é uma média, tá? Mas não adianta eu ter uma média às custas de hipoglicemia e de hiperglicemia, tá? Então, às vezes, acontece isso daí. Então, eu tenho que fazer sempre a dosagem da medida da glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial, que é a glicemia pós-refeição, que é o que a gente pede laboratorialmente, e eventualmente, mas principalmente nos pacientes que usam insulina, eles têm que medir nas principais refeições do dia, então no café, no almoço e no jantar, antes e 2 horas depois. Por que isso? Porque cada indivíduo tem um perfil. Então, tem indivíduos que fazem muita glicemia de jejum alterada, mas depois da refeição é mais estável. Tem outros indivíduos que acordam com aquela glicemia super elevada, que acordam com a glicemia baixa, e depois que come, eleva, e tem que ver se a alimentação não está sendo excessiva. Tem pacientes que, de repente, precisam de mais insulina de manhã, outros mais insulina à noite. Então, tem gente que faz mais hiperglicemia no fim do dia. Tá? Então, é como um todo. A hemoglobina glicada, ela é um dos exames, né, principais para acompanhamento, mas olhar para ela, só para ela isolada é um erro. Então, tem que medir sempre, ver como que está antes e 2 horas depois das refeições. Até para a gente poder ter um plano de atuação de alimentação melhor, de medicação, né? Então, e cada indivíduo é de um jeito, né? Então, se eu tenho um idoso, magrinho, sarcopênico, eu posso, de repente, tolerar níveis um pouquinho mais elevados, bom? Assim como usar menos medicações, né? Liberar um pouquinho mais a alimentação. Ok. Carol, posso dar continuidade ou tu quer colocar alguma coisa? Acho que pode seguir, Paulo. Acho Okay. que eu só estava pensando aqui nos perfis, né? Que realmente tem perfis diferentes. Sim. Então, eu gostaria de saber, e as pessoas gostariam de saber, quem tem maior risco de desenvolver diabetes, e todo diabético precisa tomar insulina? Carol, posso falar? Você quer falar? Desculpa, eu não entendi a pergunta porque a minha internet caiu. Tá. Então, vamos lá. Quem tem maior risco de desenvolver diabetes?
E todo diabético precisa tomar insulina? A internet dela tá caindo. Tem um probleminha técnico com a Carol, então acho que a Mari poderia Vou responder e depois responder. ela entra aí. Então, a gente tem alguns fatores de risco que são bem determinados, tá? Para desenvolver o diabetes. Então, primeira deles é ter o pré-diabetes, né? Então, se você tem uma leve alteração da glicemia, você tem uma chance maior de desenvolver. Pessoas portadoras de obesidade ou de síndrome metabólica, tá? Mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, tem uma chance maior de desenvolver, porque está muito associado à resistência insulínica, mesmo nas que são magras, tá? Esse fator, ele é bem importante. Mulheres que tiveram diabetes gestacional, tem chance de ficar diabética depois, ou mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos, tá? Então, mães que tiveram filhos com mais de 4 filhos também é um fator de risco. Quando você tem parentes em primeiro grau que são portadores de diabetes, tá? Você também tem uma chance maior, que está relacionado a essa tendência genética. Então, esses são, acho que, os principais fatores de risco aí. E sedentarismo, né? Sedentarismo aumenta o risco de diabetes. Então, todo mundo tem fator de risco, precisa fazer uma dosagem de glicemia, de jejum e hemoglobina glicada pelo menos uma vez ao ano. Ok. Tem uma questão aqui. Pergunta, né? Se todo diabético precisa tomar insulina. Toda pessoa que tem diabetes precisa tomar insulina? A gente está falando mais do diabetes tipo 2 aqui, né? Então, não necessariamente. A gente só vai entrar com a insulina em basicamente 2 situações, tá? Ou se o pâncreas não estiver funcionando, e a gente tem alguns exames que a gente mede na prática, além dos sintomas clínicos, tá? Geralmente são diabéticos de longa data, ou se aquele indivíduo que está com uma glicemia muito alta e o pâncreas está numa situação que a gente chama de glicotoxicidade, tá? Então, o pâncreas não é que ele parou de funcionar, mas ele está dormindo um pouquinho, ele está numa fase que a gente chama de quiescente, tá? Então, às vezes a gente entra com insulina para dar uma folguinha para esse pâncreas trabalhar e, eventualmente, vai acompanhando e a gente pode migrar para antidiabético oral. Antigamente não tinha muita opção de tratamento, né? Então a gente tinha metformina, a classe das sulfonilureias e as insulinas. Então, quando a gente já usava 2 medicamentos oral, de repente precisava entrar com insulina. Hoje em dia já existem muitos medicamentos, muitas outras opções, outras classes medicamentosas que nós podemos abrir mão se não tiver com falência pancreática, né, para esse indivíduo fazer uso, tá? Só para vocês saberem, o exame que a gente pede para ver se está em falência pancreática é o peptídeo C. Então, ele dá uma noção de como que está a produção de insulina do pâncreas. E ele vai ajudar a nortear um pouquinho o tratamento. Ok. Carol, o Lucas Marques, ele pergunta, na verdade ele não pergunta, ele pede para comentar um pouco sobre carboidratos. É uma dúvida bem pertinente, aí bastante gente tem essas dúvidas. Na verdade, pensando na questão do diabetes, né, para a gente evitar essa hiperglicemia, como a Mariana falou, né, o excesso de glicose na corrente sanguínea, a gente tem que dar preferência para os carboidratos que são bons, tá? Então, os carboidratos integrais, os carboidratos que vêm das frutas, tá? Dos legumes, preferencialmente com a casca, porque a casca onde tem mais fibra vai fazer com que a gente não absorva, né, tão rapidamente esse carboidrato, tá? E evitar isso, na verdade, serve para todo mundo, não só para os diabéticos, evitar os carboidratos, o açúcar simples, né? O açúcar de mesa, tá?
os alimentos industrializados, que tem não só o açúcar, né, a glicose, mas tem açúcares embutidos, né, o xarope de milho, glucose, enfim, tem vários tipos de outros carboidratos que são ruins, tá? Então, de uma maneira geral, para os meus pacientes que são diabéticos, eu não tiro todos os carboidratos, tá? Na verdade, eu nunca tiro todos os carboidratos. A gente vai fazer um equilíbrio aí, porque a gente não consegue ficar sem os carboidratos. Mas a gente dá preferência para esses carboidratos integrais e os carboidratos que eu brinco que são os in natura, né? Dos alimentos in natura. Então, das frutas, dos legumes e tudo mais. Não sei se ficou respondendo. Oh, respondeu, sim. Tem uma pergunta bem interessante da Daiane. Ela coloca: quero saber sobre diabetes gestacional. Eu acho que a Daiane está grávida, se não me falha a memória. Eu acho que seria interessante falar um pouquinho sobre isso para responder aí algumas questões para ela. Ah, tá ótimo, Daiane. Então, falar um pouquinho, né? Então, a gestação, ela, de uma maneira geral, ela produz alguns hormônios, tá? Que eles predispõem à tal da resistência insulínica, principalmente no último trimestre, tá? Então, se você tem um terreno aí, uma chance de já, uma tendência a ter um diabetes, de repente ele pode aparecer na gestação, tá? Por isso que é importante fazer um pré-natal adequado, porque logo no primeiro mês, o obstetra, ele já vai pedir a dosagem da glicemia de jejum, tá? Para ver o parâmetro, se está alterado ou não. E na gestação, a gente utiliza outro valor, tá? Então, o valor de corte é o 92, tá? Então, se você tem uma glicemia acima de 92, você já tem uma tendência aí, a gente já pode falar que é um diabetes gestacional. Só que tem que ficar atento, porque se for acima de 126, aí não é diabetes gestacional. É o que a gente chama de diabetes mellitus pré-gestacional. Então, aquela mulher já tinha diabetes e não sabia, tá? Então, por isso que é importante fazer essa dosagem no primeiro trimestre. Mesmo que tenha normal essa glicemia, lá no terceiro trimestre, tá? Mais ou menos entre 24 e 28 semanas, o obstetra vai pedir a curva glicêmica de 3 medidas, porque lembra que eu falei no terceiro trimestre, a chance de desenvolver ela aumenta. Então, mesmo mulheres que não têm o fator de risco, mulheres que tenham glicemia normal no primeiro trimestre, todas elas vão fazer o teste oral de tolerância à glicose, tá? E aí a gente utiliza, os parâmetros são outros também, né? Então, você vai medir em jejum, aí toma aquele mesmo líquido, na primeira hora acima de 180, ou 2 horas depois acima de 153, você fecha o diagnóstico de pré-diabetes, tá? E aí, pré-diabetes não, de diabetes gestacional. E, então, quando você tem esse diagnóstico, seja no primeiro trimestre, ou no segundo, ou no terceiro aí trimestre, a gente vai tratar como se fosse diabetes mesmo, tá? Porque é um diabetes. Então, as medidas são as mesmas. A única coisa é que a gente tem algumas restrições de medicações, tá? E às vezes a gente tem que entrar com insulina, se tiver muito descontrolado, a gente acaba tendo que entrar em insulina mais precoce do que num diabetes comum aí, tá? Só queria complementar falando que tem alguns obstetras que já mandam para nutrição, né? Quando já tem alguma alteração antes da medicação, antes de passar para o endocrinologista, e a gente tem resultados fantásticos, assim. Eu, pelo menos, tenho experiências fantásticas de melhora da alimentação, né? E um controle glicêmico no diabetes gestacional. Eu tenho uma experiência boa também. As mulheres, quando elas engravidam, elas acabam fazendo mais corretamente o plano alimentar, o plano de atividade física, e a melhora é bem significativa, assim. Tá? A gente, às vezes, tem que entrar com medicamento só naqueles casos que estão bem descompensados, ou que os próprios hormônios da gestação acabam acarretando um aumento da glicemia, né? Ou pessoas, às vezes, muito acima do peso, que já tinham um descontrole.
prévio. Ok. Estamos aí encaminhando para o final, mas tem uma colocação aqui da Márcia, que ela pergunta, eu acho que a Carol vai poder responder. A alimentação inadequada na infância pode causar dificuldade para quando adulto emagrecer? Ouviu, Carol? Microfone. Pode repetir a pergunta, por favor? Você está sem som agora, Paulo. Ela pergunta o seguinte, a Márcia, a alimentação inadequada na infância pode causar dificuldade para quando adulto emagrecer? Ah, sim. Ouviu? Na verdade, depende, né? O que acontece é que a alimentação inadequada na infância, ela pode, a obesidade, de uma maneira geral, na infância, ela faz com que a gente aumente não só as nossas células adiposas, mas aumente o número de células adiposas, né? Principalmente se essa obesidade for antes do estirão. Então, normalmente, as crianças que são obesas, que têm alimentação inadequada, né, que já têm uma dificuldade alimentar, já tem um consumo maior de açúcares, de gorduras, e um consumo menor de fibras e de carboidratos bons, né, de frutas, verduras e legumes, normalmente elas têm um sobrepeso e uma obesidade na vida adulta, sim, tá? E elas têm mais dificuldade para perder por conta dessa questão metabólica, né? Por conta de ter aumentado muito o número de células adiposas e também pela mudança de comportamento alimentar, né? Porque é mais difícil dessas pessoas irem introduzindo alimentos saudáveis e tirando esses alimentos que, como a Mari falou, causam essa questão viciosa. Ok. Então, meninas, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Foi extremamente rica, né, essa participação, essa live de hoje. Eu fugi completamente do roteiro, que eu achei excelente, porque isso mostra o quanto que as pessoas participaram e o quanto que as pessoas tinham dúvidas. Isso eu achei excelente, né? A gente prepara um roteiro para a gente ter questões disparadoras, mas o mais importante é que as pessoas tragam as suas questões, né, para quem está aqui na live conseguir sanar essas questões. Então, assim, agradeço imensamente aí o carinho de vocês, a presença de vocês e a disponibilidade de vocês. E aí, antes das considerações finais, eu gostaria de falar para finalizar que a clínica onde a gente atende fica na Avenida José Bonifácio, número 767, aqui no centro de Araraquara, né? E o telefone da clínica, quem porventura quiser o trabalho da doutora Mariana, o trabalho da Carol, o telefone é 33365892. Quem precisar dos meus trabalhos também, eu atendo lá junto com as meninas, podem estar ligando. Eu não tenho secretária, então, para mim, teria que estar ligando do 98111-7503, que fala direto comigo, e aí a gente agenda o atendimento. E aí eu gostaria de deixar também aqui o nome da empresa da Carol, que trabalha aí com alimentação saudável, a Suíte Papinhas. Quem tiver criança, quem for adulto, que tiver aí fazendo aí um planejamento aí em relação à questão alimentar, a Carol também faz um trabalho com essas pessoas, né, pela Suíte Papinhas, onde ela fornece alimentos através do telefone 16 99242 7266. Então, hoje eu conversei com a doutora Mariana Carvalho Oliveira, que é professora, né, onde ela dá aula aqui na Uniara, no curso de medicina, na disciplina de endocrinologia, e conversei com a Carolina Oliveira, que é nutricionista, que ela tem especialização aí em nutrição clínica e metabólica. Então, Mariana, eu abro para as considerações finais para a gente encerrar,
E se a Carol conseguir voltar, porque eu acho que a imagem está congelada, ela faz os finais e aí a gente finaliza. Então é com você, Mari. Paulo, eu agradeço o seu convite, agradeço a participação de todos. Espero que nós tenhamos atingido aí vocês aí de uma maneira positiva, né? Que tenhamos sanado as dúvidas todas. E eu queria dizer que, assim, a gente acaba falamos da obesidade, diabetes, parece que é só um mundo ruim, né? E, na verdade, são doenças que têm tratamento, tem como você controlar, fazer um acompanhamento, tem solução, tá? A gente não tem cura, mas a gente tem muita opção de tratamento, tanto para obesidade quanto para diabetes, tá? Então, e para as pessoas que já são portadoras dessas doenças, né? Eu sei que a pandemia está deixando um pouco de medo para todos eles, né? Então, isso acaba gerando medo, gerando ansiedade, tá? Covid-19 é uma doença nova, a gente sabe que tem os fatores que acabam agravando, mas que a gente sempre cuide da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Então, se vocês tiverem condição de risco, procure o seu médico, o seu nutricionista, o seu psicólogo, evite, né, que piore toda essa situação, praticar exercícios em casa, evitar ficar muito tempo parado, tudo isso vai auxiliar no tratamento, tá bom? Se vocês precisarem, nós estamos à disposição, tá bom? Atendo aqui na clínica, trabalho no SUS também, então, precisando, nós estamos aí à disposição. Muito obrigada, se vocês tiverem mais alguma outra dúvida aí, acho que o Paulo está com o chat aberto, eu posso depois mandar a resposta, tá bom? Um abraço a todos, boa noite e bom restinho de semana. Carol, fica a palavra a seu cargo agora para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né, para essa conversa de vocês. É um prazer, uma honra, né, estar com vocês. A minha irmã, que eu converso bastante com ela, a gente troca muita figurinha, muito conhecimento. O Paulo também nos corredores. Peço desculpa pela minha internet, que está caindo um pouquinho, mas também me coloco à disposição. Espero ter esclarecido as dúvidas, mas se tiver alguma questão aí, podem enviar que a gente vai dar as respostas. Ok. Meninas, muito obrigado mesmo de coração pela participação de vocês. E gostaria de registrar que o pessoal está perguntando se vai acontecer mais lives. A próxima live será sexta-feira agora, com a professora Alana, do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar, com a Silvia Montonelli, que é terapeuta ocupacional aqui na cidade de Araraquara, onde a gente vai refletir aí um pouco sobre terapia ocupacional e saúde mental, desafios e possibilidades na construção de espaços de inserção social. Além disso, a gente vai ter outras lives que já estão aí preparadas, organizadas e agendadas, mas eu vou soltando no Face aí ao longo da semana. Então, obrigado pela paciência, pela colaboração com as questões e beijo no coração de vocês. Obrigado, viu, meninas? Obrigada, Paulo. Beijo. Obrigada, pessoal, Tchau, que assistiu. Beijo.